Olá, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom ter vocês, cada um de vocês aqui conosco. Nós estamos aí no Setembro Amarelo e esse mês é um mês especial onde nós falamos sobre a vida. E eu quero convidar você a nós começarmos esse momento com uma oração. Se você puder aí, onde você estiver, ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos nessa noite, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Tu és o Deus da vida, ó Pai. E o Senhor é o Deus da vida abundante, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Consagramos ao Senhor, ó Pai, esse momento. Nós consagramos ao Senhor, ó Pai, essas lives nesse mês, ó Pai, que estará falando, ó Pai, especificamente sobre esse assunto. Deus, que vida seja gerada, ó Pai, que a Tua graça seja derramada, ó Pai, sobre cada vida. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Quero começar, hoje nós temos uma convidada muito especial, né? A Elaine, que está aqui do nosso lado. Ela é estudante de psicologia da Igreja Metodista em Capão Bonito, se alguém por acaso não conhece ela. Mas ela estará nos ajudando, nos fornecendo uma fundamentação teórica sobre a psicologia, sobre o assunto. Será muito interessante, tudo que nós conversamos aqui é algo que expande a nossa forma de pensar. Mas eu quero começar com um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, que diz assim, Jesus falando para Paulo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Sabe, existe graça para todos os momentos das nossas vidas, para os momentos bons, para os momentos ruins. E existem momentos, existem circunstâncias e existem realidades às quais nós estamos inseridos que realmente são insuportáveis. Isso é importante nós entendermos, né? Talvez você já tenha ouvido a frase, né? Não existem lutas maiores do que aquelas que você pode suportar. Deus não dá lutas maiores do que aquelas que você pode suportar. Uma vez eu vi um meme, né, de alguém que tinha a frase dizendo isso, né? Deus não dá lutas maiores do que você pode suportar, e embaixo a pessoa falando: Deus achou que eu era um super-herói, né? E a verdade é que essa frase, embora ela seja muito utilizada, ela não expressa uma verdade. Porque a verdade é que a vida, o mundo, vai nos impor momentos que são impossíveis de suportar. Vai impor momentos que, pelas nossas próprias capacidades, nós não conseguimos ir adiante, nós não conseguimos vencer, né? Mas a boa notícia, aquilo que a Bíblia nos ensina, é que existe graça para todos os momentos da nossa vida, inclusive para esses momentos ruins, para esses momentos difíceis, momentos que nós não conseguimos suportar com a nossa própria capacidade, né? Deus, ele nos disponibiliza graça quando nós estamos fracos, né? Ou seja, quando a nossa capacidade é evidente, sabe? Quando Jesus disse isso para Paulo: "A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza", Jesus estava falando para ele: olha, a sua fraqueza, a sua incapacidade é como uma pista de pouso, aonde o avião da graça pode pousar, aonde a minha graça pode pousar sobre a sua vida e te ajudar a superar todos os momentos da sua vida. Então não importa o tamanho em que a luta se apresente contra você, em que o problema se apresente, em que a dor se apresente, sempre haverá uma graça maior. Então você está passando por uma luta que parece impossível, parece insuportável, é de fato insuportável. Existe uma graça que vai muito além do que essa luta. E o nosso objetivo com essas lives de segunda-feira, em primeiro lugar, é criar uma rede de apoio, onde todos nós fazemos parte. Você também pode fazer parte, compartilhando, abençoando pessoas, convidando pessoas para fazer parte conosco desses momentos, fazendo perguntas, fazendo comentário, contando testemunhos. Você faz parte dessa rede de apoio, né? E assim mais pessoas e mais famílias poderão ser alcançadas. O nosso segundo objetivo é formar um ambiente de amor, onde todos podem ser ouvidos sem ser julgados, onde todos podem ser acompanhados. Então, se alguém por acaso estiver passando, né, por esse problema, por essa circunstância difícil, não está conseguindo suportar, você pode nos procurar. Nós então iremos criar esse ambiente de amor. Em terceiro lugar, nós queremos fornecer informações que são importantes a respeito desse tema.
E por fim, nós queremos falar sobre o tema na perspectiva bíblica da nova aliança. Então quero também dar as boas-vindas aqui à Elaine, que está conosco, aceitou o convite. Vai ser um prazer para nós, Elaine, ter você aqui conosco. E eu quero começar com uma pergunta. O que é de fato o Setembro Amarelo? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante e dizer que é sempre bom falar sobre temas assim. Bom, o Setembro Amarelo, ele é o mês escolhido na campanha de prevenção mundial ao suicídio. Devido ao fato de o suicídio estar aumentando muito e ter se tornado algo muito recorrente no mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano. Isso tem sido uma preocupação de saúde pública e então é necessário que se fale mais sobre o assunto. Infelizmente, o Brasil hoje está em 8º lugar no ranking de mortos, por suicídio. Então é muito importante falar sobre isso. A gente tem passado aí pela pandemia do Covid-19, né? Quando você fala desse número de pessoas mortas, 800 mil pessoas em média por ano, né? No Brasil nós temos a pandemia do Covid-19, que mais ou menos 130 mil pessoas acabaram morrendo com essa pandemia. Embora a palavra pandemia não se aplique ao tema do suicídio, né, e ao tema das doenças emocionais, psicológicas, porque a palavra pandemia diz respeito a uma enfermidade que é contagiosa, né? A palavra epidemia é algo que é contagiosa, mas de certa forma, entre aspas, nós podemos dizer que nós estamos passando nesse momento por uma pandemia depressiva, uma pandemia suicida. Porque quando uma pessoa vive de forma depressiva, alguém se suicida, existe uma influência psicológica que é gerada por meio desse ato, né, na vida de outras pessoas. E como que você vê essa questão da influência? Sim, a gente pode parar para pensar nesse número, de 800 mil pessoas que cometem suicídio. O quantas pessoas estavam relacionadas com essas pessoas, No mínimo 6 pessoas ali da família, aí tem os colegas de trabalho, tem as pessoas que estudaram junto, tem a própria cidade que também fica abalada, e tudo isso gera uma profunda tristeza, acaba também, de certa forma, não sei se seria bem essa palavra, mas contaminando, talvez seja melhor, e deixando essas pessoas também tristes, também passando por dificuldades e correndo o risco delas também cometerem suicídio. Então, existe essa influência, em uma escala muito grande, considerando esse número de 800 mil pessoas. Tem um sociólogo, Emile Durkheim, do século XIX, que ele diz que o suicídio ele é multifatorial, né? Existem muitos fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio, ou seja, não existe apenas um motivo, ninguém se suicida por causa de um motivo apenas, mas é um conjunto de fatores. E quais são esses principais fatores que somados podem levar uma pessoa a tentar tirar sua própria vida? Bom, como você disse, ele é multifatorial. E nós, seres humanos, sempre estamos passando por momentos difíceis, Seja criança, seja adolescente, na fase adulta e na velhice, existem crises que são normais de cada época, E, infelizmente, tem pessoas que não têm estrutura para lidar com essas crises. Não são todos que têm uma estrutura, que têm uma formação adequada para lidar com isso. Para você ter uma ideia, os jovens, hoje, o suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. O jovem ele tem motivações complexas, pode ter relacionada com a depressão, com o uso de drogas, o histórico familiar, questão de abuso, sentimentos de rejeição. Então isso gera uma crise neles também. E em relação à fase que eles vivem, que é natural, eles também tendem a buscar fazer parte de grupos. Então, para fazer parte de grupos, eles se sujeitam ao que o grupo quer. E muitas vezes questões iguais àquelas relacionadas à baleia azul, cada época tem um nome, A gente lembra mais da baleia azul. Então, questões assim acabam fazendo com que eles, já não tendo uma boa habilidade para lidar com os conflitos, acabem aderindo a esse comportamento e vindo a cometer o suicídio, E pela impulsividade que eles também têm. Uhum. Quando se fala de jovens, geralmente o jovem está passando por uma fase onde ele está formando a identidade dele, Ele está em busca de uma identidade e ele também acaba atribuindo um valor, vamos dizer assim,
isso aqui que eu estou passando vai ser eterno, em coisas que na verdade são provisórias, coisas que todo mundo sabe que são passageiras, vai passar, mas ele acaba achando, não, isso aqui é eterno, a perca de um emprego, o fim de um namoro, uma crise na família, né, de repente separação dos pais, né, e coisas desse tipo, e ela acha que aquele problema sempre vai estar, né, sobre a vida dele, né, acha que será algo eterno, então isso acaba agravando isso na vida dos jovens também, né. E tem a questão dos idosos também, né, que existe um número muito grande dos idosos que acabam se suicidando, e isso quando você falou para mim foi uma surpresa. Isso. Inclusive, eles estão nas estatísticas, os que mais cometem suicídio são os idosos, né? Se a gente parar para pensar agora na pandemia, relações relacionadas a esse isolamento, a tristeza, muitas pessoas morreram, né? Em especial os idosos. Então, isso tudo trouxe para eles um isolamento, solidão, eles se sentem inúteis. Sentem que estão dando trabalho para a família. Então, todos esses fatores, ter perdido o cônjuge, tudo isso vai favorecendo para que eles vão se isolando cada vez mais e aí eles acabem cometendo suicídio também. Uhum. E por que as pessoas cometem suicídio? Bom, para olhar assim os motivos, né, são muitos os motivos, mas é fato de que não é que a pessoa quer morrer, ela quer sair do sofrimento que ela está. E ela está num sofrimento profundo, que ela não consegue resolver, ela entende que ela não tem recursos para aquilo e ela chegou no fundo do poço, então ela entende que a solução seria a morte, né? Como eu disse, algumas pessoas não têm uma estrutura, uma habilidade para lidar com algumas questões. Então, para ela, às vezes, um término de um namoro pode ser o gatilho para que ela cometa o suicídio. Daí as pessoas podem banalizar isso e falar, olha, só porque perdeu o namorado, perdeu o emprego ou alguma coisa do tipo, se matou. Mas na verdade não é isso. A pessoa ela tem um histórico ali, ela tem uma tristeza que foi se instalando através de vários conflitos que ela teve que passar, né? E ela foi guardando aquilo e ao invés dela falar e procurar ajuda, ela acaba se autodestruindo. Uma outra questão também que a gente não fala, né, é sobre a gente, por exemplo, uma pessoa que bebe, uma pessoa que anda em alta velocidade, que usa drogas, a alimentação inadequada, é uma forma também de se autodestruir, né? É um certo suicídio, mas ele é gradativo. Então, às vezes a gente não tem estrutura para lidar com algumas questões e acaba tomando esse caminho. Mas basicamente é um sofrimento profundo mesmo que as pessoas estão enfrentando e elas não conseguiram recurso para lidar. Às vezes a gente acaba comparando o problema que as pessoas estão passando com o nosso, né? A gente conseguiu superar aquela coisa, né? E de repente a pessoa está passando por aquele problema e por ela não conseguir estar superando, a gente acaba se comparando a ela, né? E a gente acaba julgando essa pessoa, né? Sim, a gente não pode usar uma régua, né, um padrão, que a gente não sabe o que aquilo está impactando na vida da pessoa. Cada um tem uma forma de lidar, né? E a gente precisa ter um olhar mais empático, né? A empatia é se colocar no lugar do outro, respeitar a dor do outro, né? E eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que ter cuidado para não julgar as pessoas, não diminuir a dor delas. Falar assim, tem tudo. Por que está passando por isso? Tem família, tem dinheiro, tem emprego, né? E na verdade não está relacionado com essas questões, né? Uhum. Você poderia falar de alguns sentimentos que são comuns nesse caso? Bom, alguns sentimentos que podem ocorrer. A pessoa tem um sentimento de vazio muito grande, ela tem um sentimento de inutilidade e uma desesperança muito grande. Né? São três componentes que estão aí. Por exemplo, uma desesperança, ela não tem mais esperança na vida. Ela tem um sentimento de desamparo, porque ela não sente que ela é protegida. E ela tem também uma questão da impulsividade, que é o que leva ao suicídio. As estatísticas falam que num grupo de 30 pessoas, em média 5 pessoas já pensaram no suicídio. Então é algo muito comum, né? É algo muito comum. E para cada pessoa que chega ao pronto-socorro, existem outras pensando já, mas que não tem como a gente saber. Então, estatisticamente também, né? Isso é para efeito de estudo. Para cada grupo de 100 pessoas, uma pessoa que tentou suicídio, tem 3 pessoas que estão tentando, tem 5 que estão fazendo planos e tem 17 que estão pensando. Então, a proporção disso é muito grande. É realmente um caso de saúde pública. Uhum.
É um número muito alto, né? E muitas pessoas têm essa ideia de suicídio e muitas vezes nós achamos que isso se resume simplesmente a uma escolha da pessoa, né? É algo ligado ao livre-arbítrio dela. Ah, ela escolheu fazer isso. Né? A gente acaba condenando essa pessoa, mas existem muitos elementos que envolvem essa decisão, né? Não é uma decisão isolada, né? Inclusive, aquilo que mais leva as pessoas a cometerem suicídio são as enfermidades psicológicas. Sim. Né? E quando a gente traz isso para o mundo da igreja, o mundo nosso, né? Vamos dizer assim, o mundo evangélico, por exemplo, nós não temos problema nenhum quando uma pessoa chega na igreja passando por uma enfermidade e ela pede oração, enfermidade no seu corpo. Por exemplo, né, um exemplo, a pessoa está com câncer, ela vai procurar ajuda médica, ela vai pedir oração na igreja e ninguém vai julgar ela por causa daquilo. Mas se uma pessoa chegar na igreja dizendo assim, cara, eu estou com uma enfermidade psicológica, as próprias pessoas da igreja, né, na maioria dos casos, infelizmente, vão falar, bom, isso aí é falta de fé, isso aí é demônio, né? E isso acaba inibindo aquela pessoa de procurar ajuda. Assim como uma pessoa que está enferma no seu corpo físico normal, precisa de ajuda médica, precisa de oração, né? Uma pessoa que também está passando por enfermidades psicológicas, precisam. Então a gente entender que enfermidades psicológicas são naturais como qualquer enfermidade física, como uma dor de cabeça, como qualquer outra enfermidade física, isso é muito importante para nós quando nós lidamos com casos assim. É uma enfermidade, né, na grande maioria dos casos. E você poderia falar um pouco sobre essas doenças mentais? Sim. Então, o suicídio, ele não é uma doença, ele é um sintoma de um transtorno mental. Sim. Né? Isso é comprovado depois que houve o óbito, né, o suicídio, se investiga uma família e essas pessoas elas estavam em sofrimento psicológico, né, e algo que poderia ter sido tratado. E uma das doenças que mais aparecem é a depressão, né? É a depressão em primeiro lugar, existem outras também, como transtorno bipolar, relação com álcool e drogas, transtorno de personalidade, entre outros, mas o que se destaca mais é a depressão. Ela está em evidência. Uhum. Só para todo mundo que está participando aqui, vocês podem mandar perguntas, vocês podem falar, podem interagir aí com a gente, tá bom? Bom, e aí como a depressão, ela infelizmente hoje está em primeiro lugar nas questões das pessoas não conseguirem mais trabalhar e não conseguirem ter uma vida normal, ela está diretamente relacionada com o suicídio. E entre esses fatores, como eu tinha dito, a desesperança, o desespero, o desamparo e a impulsividade, associados que estão aí envolvidas com a questão da depressão também. Uhum. E é interessante que a maioria dos casos de suicídio ocorre entre os homens, né? Como que a psicologia poderia explicar isso? Bom, na questão dos homens é curioso mesmo, porque os homens eles tendem a ser mais fechados, eles tendem a ser mais violentos também nas tentativas de suicídio. E eles cresceram culturalmente aprendendo que homem não pode chorar, que homem não pode conversar muito com outro homem, não pode desabafar. E tudo isso vai fazendo com que ele vá reprimindo e não fale sobre a dor. Então, quando ele tenta suicídio, o dele sempre é algo mais definitivo. Já as mulheres, elas acabam fazendo parte de uma rede, elas têm uma facilidade de se relacionar, de se comunicar, em geral, né? Isso é cultural e acaba favorecendo esses laços que elas desenvolvem, essa rede social, ela faz com que ela tenha um pouco mais de saúde emocional e faz com que ela também se engaje em alguns eventos, em algumas coisas e tira o foco do sofrimento dela. Então isso é positivo mais nas mulheres do que nos homens. Sim. E qual que é o papel dos fatores sociais? Bom, o sociólogo Emile Durkheim também, ele tem um conceito sobre laços sociais, que ele postulou, que fala assim, que quanto mais laços sociais uma comunidade tiver, menor vai ser a taxa de suicídio. Então, quanto mais relações a gente tem, mais saudável, menor também será a taxa de suicídio. Uhum. E é muito comum nós vermos hoje, por exemplo, um estilo de vida que gera muita insegurança, muita instabilidade, muito medo, e também a desvalorização das pessoas, né? E quais são as consequências desse estilo de vida que a gente vive hoje, corrido, né, no que diz respeito ao suicídio? Bom,
o nosso estilo de vida hoje dificulta a gente de ter relações profundas, é tudo muito superficial, né? É tudo pela internet. As pessoas elas tendem a viver o mundo ali do Facebook, essa busca constante por uma felicidade que foi criada, não se permitem sofrer, não se permite ter os momentos de tristeza que são saudáveis, né? Eles têm um porquê de existir, não prolongadamente, mas eles têm um porquê de estar ali, né? E as pessoas tendem ao invés de lidar com suas dores e viver as suas questões emocionais, elas tendem a ficar fugindo através de coisas superficiais. Elas vão se distraindo, não lidam com a dor. E isso faz com que aquilo cresça dentro delas e se torne um grande problema. Então, o nosso estilo de vida hoje, que ele acaba sendo até desumano, né? A gente se cobra demais, é um mundo muito difícil, nunca tá bom o suficiente, e isso acaba sendo uma pressão maior, que tem levado a muita tristeza nas pessoas de forma geral. Uhum. E qual seria assim o cenário ideal para diminuição de casos de suicídio? Bom, a gente fala fatores de proteção, mas no caso ainda é muito pouco consistente falar sobre isso. Mas o ideal seria, para que as pessoas tivessem uma saúde emocional e tudo, que as pessoas tivessem autoestima elevada, um bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos, pudesse frequentar uma religião e seguir essa religião, não ter nenhum tipo de doença, estar bem empregado, ter filhos em casa também é um fator de proteção, senso de responsabilidade familiar, a gravidez planejada, porque quando você planeja ter um filho, isso ao longo do tempo isso se torna benéfico para a família em si, né? As questões emocionais elas são beneficiadas nesse sentido. De forma geral, lidar com problemas, ter habilidade para lidar com problemas, ter acesso a serviços. Então tudo isso chega a ser utópico, mas seria o ideal. Interessante, né, para quem está acompanhando aqui, né, quando a gente fala desses fatores de proteção e o cenário ideal, é óbvio que provavelmente poucos ou quase ou ninguém tem todos esses fatores de uma vez, né? Alguma coisa geralmente falta, né? E em alguns casos praticamente tudo também acaba faltando, né? E o problema é que isso pode nos levar para dois lados, né? Ou a gente se vitimizar por causa disso, porque eu não tive isso, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, né? Ou a gente pode pensar de uma forma diferente e começar a criar a partir de agora, né? Então, assim, se você ouvindo todos esses fatores de proteção, se você percebeu que alguns faltaram na sua vida, né, eu quero encorajar você, né? Você pode construir isso na sua vida a partir de agora, né? Você não precisa apenas olhar para aquilo que você não teve na sua vida, né? Você pode construir isso na sua vida, todos esses fatores, né? Eles podem te ajudar e você pode construir, né? E tem uma questão interessante também, que algumas pessoas, quando elas tentam cometer o suicídio, elas acabam indo para os hospitais e ali elas são tratadas e tudo mais, elas acabam sendo maltratadas nos hospitais. Por que isso acontece? Bom, infelizmente isso é muito comum, porque tanto médicos, enfermeiras, toda a equipe que está lá, ela é treinada para salvar vidas, né? Então, quando chega uma pessoa que tentou tirar a vida, isso gera um certo incômodo neles, né? Existem relatos de médicos que estavam ali sem paciência e acabaram chamando a pessoa de incompetente porque ela não conseguiu cometer o suicídio. E tudo isso gera uma frustração e chega a ser desumano. Mas infelizmente isso acontece porque isso é uma afronta para eles. Eles chegam até a demorar para atender a pessoa porque fala que ela não precisa. Enquanto tem outros tentando viver, ela está tentando tirar a própria vida. Então é algo que tem que ser tratado, mas com o novo sistema que vem sendo implantado de humanização, isso vem melhorando. Interessante que essa realidade também, infelizmente, acaba acontecendo na igreja, né? Talvez porque também na igreja se lide com a vida, se pregue a vida, se lute pela vida, né? E de fato a vida assim é algo tão bom, é algo tão maravilhoso, é uma dádiva tão incrível, que muitas pessoas acabam tendo dificuldade de entender quando uma pessoa tenta tirar a vida por vontade própria, né? Só que o problema é que isso pode acabar gerando julgamentos, condenações precipitadas, né? A pessoa acha que bom, ela tentou fazer isso porque ela é fraca e tudo mais, né? Mas nós temos visto aqui
que é um conjunto de fatores, né, que leva a pessoa a tentar o suicídio, né? Mas infelizmente algumas pessoas acabam sofrendo esse tipo de agressão, né, psicológica, podemos dizer assim, né, quando naquele meio onde ela vive, ela passa por isso, né? Então, assim, quando nós trazemos para o mundo da igreja, né, isso acaba gerando julgamentos e condenações que são precipitadas, que são antibíblicas. Às vezes a pessoa nem conhece a vida daquela pessoa que tentou o suicídio e já faz um julgamento, né, contra ela, né, e coloca um obstáculo maior do que todos os obstáculos que já existem, que aquela pessoa já está carregando, né? E em alguns casos é possível que esse obstáculo seja o último obstáculo que aquela pessoa que tentou o suicídio, né, ela teve em sua vida. Por exemplo, ela olha para a igreja e ela imagina que ali talvez seja a última esperança dela. E de repente ela chega na igreja e ela é julgada, né? E isso pode ser a gota d'água na vida dela. Ela pode dizer, bom, não tem mais solução para mim, né? Quando essa pessoa vê essa tentativa frustrada, ela acaba perdendo totalmente a esperança, né? Mas é importante entender, assim, como cristãos, pessoas que creem em Jesus Cristo, né, não independente de placa de igreja, enfim, religião, se você crê em Jesus Cristo, você é chamado de cristão, né? Só que um cristão não é uma pessoa apenas que vai para a igreja, uma pessoa apenas que participa dos cultos, que participa dos programas, né? Um cristão é aquele de quem Cristo flui. Cristo flui de um verdadeiro cristão. Lá em Gálatas 2:20, né, Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, será que Cristo tem fluído das nossas vidas, né? Jesus, ele ama as pessoas. Jesus, ele entende as pessoas. E Jesus incentiva as pessoas a perceberem o mundo além do que aquele que ela está enxergando, né? Além do seu próprio olhar, né? Mas assim, o que nós poderíamos fazer para prevenir o suicídio? Bom, antigamente não podia se falar do suicídio, porque eles entendiam que quanto mais você falasse, mais você estava potencializando e mais casos ocorreriam. Mas aí existe uma cartilha, né, que a Organização Mundial lançou, que fala que existe uma forma correta de falar sobre o tema, né? Não pode, por exemplo, pôr no título da matéria a palavra suicídio, não pode mostrar fotos, não pode mostrar cartas de despedidas, mas sim falar sempre de forma preventiva. Se eu pudesse, assim, resumir, seria assim, falar é a melhor solução, que é um dos slogans da CVV, que a gente vai falar mais um pouco. Uhum. Então, o ideal é falar. Uhum. Essa seria a resposta mais adequada. E é interessante, né, que trazendo para o mundo bíblico, a Bíblia coloca um contraste entre luz e trevas, né? E o Evangelho de João, de forma específica, coloca isso. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então essa ideia de falar do sofrimento é muito importante, porque é trazer à luz aquilo que estava nas trevas. A pessoa estava sofrendo sozinha, e quando ela fala, quando existe um ambiente onde ela pode falar sem ser julgada, ela está trazendo para a luz aquilo que estava matando ela, né? E muitas pessoas, infelizmente, acabam sofrendo sozinhas, né? Isoladas, caladas, mas isso precisa mudar. E nós que estamos ao redor dessas pessoas, nós precisamos mudar, para que elas possam falar, né? E eu entendo que Satanás, né, que é tudo aquilo que é contrário à vida, né, tudo que é inimigo da vida, ele só tem legalidade para agir em algo que está nas trevas. Então, quando a pessoa sofre sozinha, ela segura para ela, é como se Satanás tivesse legalidade para usar aquilo contra a vida dela. Mas quando ela fala, quando ela traz a luz, ela está trazendo de fato a Jesus, né? E é daí, dessa fala, que ela pode ser curada, é dessa fala que ela pode receber uma nova vida, né? E é por isso que nós que estamos ao redor, nós precisamos estar bem preparados também para podermos ouvir essas pessoas, né? Então é importante nós criarmos em nosso lar, né, nos meios em que nós vivemos, nos nossos ambientes sociais, esse ambiente onde as pessoas podem falar, né? Porque podem ter pessoas passando por isso ao nosso lado e a gente nem saber disso, né? E quais sinais podem ser notados? Bom, como a gente falou, né, a maior causa de suicídio está ligada com a depressão. Então, os sintomas da depressão, ela está relacionada com uma mudança brusca de comportamento. Então, ela é uma tristeza quase que insuportável durante algum tempo. Algumas
tem várias formas de se manifestar. Não só uma tristeza, mas também uma irritação, um sentimento de vazio, mudança na alimentação, se a pessoa come demais ou deixa de comer, questões relacionadas à insônia ou dorme demais também, outras coisas, a pessoa tem sentimentos de desesperança, tem cansaço, ela tem dificuldade de fazer as coisas que antigamente ela fazia com satisfação. A memória dela também é afetada, ela começa até a falar sobre suicídio, sobre não querer mais viver, às vezes a fala é essa. Então, as mudanças principais estão relacionadas ao sono, alimentação e, de forma geral, a rotina da pessoa. E são mudanças muito bruscas, que quem está perto acaba notando que não é uma questão só de temperamento, de personalidade, é uma mudança, né? Então, é importante notar essas mudanças nas pessoas, né? Uhum. E onde procurar ajuda? Bom, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitos amigos pelas redes sociais, né? Mas a nossa correria do dia a dia acaba que não permite que a gente se relacione de forma mais profunda e tem amigos com quem contar muitas vezes, desabafar. Não é todo mundo que tem esse privilégio de ter pessoas por perto. Então existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que realiza apoio emocional de prevenção ao suicídio. Atende de forma voluntária, gratuita, todas as pessoas que precisam conversar, e é totalmente sigiloso, né? É por telefone, por e-mail, até por carta. O telefone usado, o número é 188, e aí vai ter uma pessoa disponível para ouvir você sem julgamento, e é um serviço muito importante. Eu acho que tem alcançado muitas pessoas e acaba prevenindo muito o suicídio. Sim. Eu vou ler aqui o comentário da Michelle. Ela diz assim: é importante considerar vários fatores, os fatores espirituais, sociais. Outro fator é que dados apontam que há mais casos entre homens do que mulheres. É verdade. Você poderia só relembrar rapidamente sobre essa questão dos homens? Por que homens cometem mais suicídio? Sim, é a questão do próprio machismo instalado, né? A questão do homem ser mais forte, uma figura vista como mais forte. Emocionalmente não tem essa diferença. A forma com que ele lida com os problemas do dia a dia acaba prejudicando ele, porque ele se fecha, ele não procura ajuda, ele tende a não desabafar, a não ter amigos mais próximos, não pode chorar. Então tudo isso faz com que eles sofram mais emocionalmente, né? Então hoje em dia os homens estão enxergando isso, existem movimentos também que eles também são contra o machismo, porque o machismo afeta não só as mulheres, né? Esse é um outro tema, mas em especial os homens. Eles sofrem muito por não ter esse apoio, essa rede, por não poder serem sensíveis, né? Simplesmente por não poder falar dos seus sentimentos, né? Segurar, né? Deixar nas trevas, né? Aquilo, sim. Né? E assim, como nós poderíamos ajudar essas pessoas? Se alguém nos procura com esse caso, né, passando por isso, como nós poderíamos ajudar elas? Bom, basicamente, se a gente vê uma pessoa que está passando por um momento difícil, uma crise, uma tristeza, o ideal não é o que você vai dizer para ela. Tem pessoas que nem perguntam se você está bem, porque tem medo da resposta, porque não sabe o que dizer depois. Uhum. Então não é o que você vai dizer, a sua verdadeira disponibilidade em ouvir essa pessoa. Isso é o mais importante. Não é também dar conselhos ou direcionar, porque no fundo o que essa pessoa precisa é ser ouvida, sem julgamento, sem direcionamentos, é uma escuta atenta, sem interrogações, sem críticas, né? Por exemplo, o fato de ficar falando, julgando ela, falando que ela não deveria estar assim, que ela tem coisas boas na vida dela, que ela tem moradia, que outras pessoas estão pior, não ajuda em nada. Né? Quem está em profundo sofrimento não quer ouvir isso, né? Frases do tipo, quem quer se mata, não avisa, está fazendo para chamar atenção. Tudo isso não traz resultados positivos, né? Não tem relação. Uhum. E o importante é notar essa mudança de comportamento e se dispor verdadeiramente, respeitando a pessoa, estar atento para o que ela quer, o que ela está dizendo, o que ela precisa dizer naquele momento. É importante, em cima disso que você falou, a gente nunca deve menosprezar as falas das pessoas, né? Por exemplo, quando uma pessoa diz, eu quero morrer, ou quando uma pessoa diz, eu não quero viver, né? A vida já não tem mais sentido nenhum para mim. Muitas vezes nós menosprezamos, achamos que é algo que simplesmente vai passar, né? Mas nós não devemos nunca menosprezar essas falas, né? Inclusive a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então se a pessoa já está falando aquilo é porque o coração dela já está cheio daquilo, né? Então nós não devemos menosprezar
essas falas também, né? E assim, aonde nós poderíamos procurar ajuda na rede pública de saúde? Bom, o SUS, ele oferece, né, no Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS, esse acolhimento das pessoas que estão passando por esse momento. Ali você vai encontrar tanto psicólogos quanto psiquiatras, se for o caso, né? Porque às vezes algumas questões que estão muito agudas, elas precisam de alguns medicamentos a princípio para ser tratadas, né? Isso não é motivo de vergonha, né? Então, em Capão Bonito, o CAPS ele fica perto ali do Parque das Águas e ele oferece esse serviço. Uhum. Existe um preconceito também, né, entre algumas pessoas e alguns meios que inibe as pessoas de procurarem ajuda psicológica. Você poderia falar um pouco sobre esse preconceito? Sim, as pessoas normalmente veem o psicólogo como alguém que procura o psicólogo como alguém que está louca, né? Associa isso, mas na verdade não tem relação com isso, não tem, pelo contrário, é uma coisa corajosa e inteligente, não covarde, né? É uma forma de você buscar recursos para lidar com seus conflitos. E procurar e passar por um psicólogo traz muitas vantagens. Por exemplo, é um espaço que você tem para falar de você consegue olhar as questões de outro ângulo, consegue desenvolver habilidades para lidar com os problemas, seus potenciais ali podem ser desenvolvidos, não há um julgamento e nem um direcionamento para alguma questão, né? Tem pessoas que têm medo de como vai sair dali, o que vai mudar, mas na verdade você vai se tornar o melhor de você mesmo. O psicólogo não vai tentar encaixar você em um padrão, em um perfil que ele entende ser o correto, não existe isso. Na verdade ele vai te ajudar. Então se todo mundo pudesse passar por um psicólogo seria muito bom. Uhum. A gente está chegando já na parte de conclusão. Se você tiver alguma pergunta, se há algo que você quer saber, você pode estar colocando aí nos comentários. Você quer concluir, Elaine, de falar alguma coisa? Sim. Bom, basicamente o que a gente falou é que o suicídio, quem comete o suicídio está vivendo um sofrimento insuportável. Perdeu a esperança na vida e entende que a morte é a melhor solução. Na verdade, o que a gente pode fazer por elas é mostrar que existe um novo caminho, um novo recurso, ela pode vencer, não é o fim, né? Existe esperança assim na vida. Pesquisas mostram que 90% das pessoas que se suicidaram estavam com transtornos e esse transtorno poderia ter sido tratado, poderia ter sido evitado essa situação. O nosso papel, então, é acolher com sinceridade, com esperança, né? Mostrar para essa pessoa que é possível sair dessa situação, né? E se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou em uma frase, seria: falar é a melhor solução, né? Não ter medo, né? Deixar disso ser um tabu e começar a falar. E é a nossa responsabilidade, né, enquanto cidadão, né, a gente falar, se unir em prol disso, algo que é tão grave, né, que tem acontecido tanto no mundo. Basicamente é isso. Amém. É importante a gente entender que Deus ele não é um Deus de morte. Ele não é a favor da morte. Deus ele não nos criou para a morte. Quando Deus nos criou, ele não planejou, olha, vai chegar o dia em que essa pessoa vai morrer, né? Não é o plano original de Deus. Nós precisamos entender isso, né? Quando nós olhamos para Jesus, quando ele chora ao ver Lázaro morto, né, nós entendemos isso, que ele não é a favor da morte, né? Eu entendo assim, Jesus ele recebe pessoas que morrem, mas assim, nunca foi desejo de Deus que essa pessoa de fato viesse a morrer. Não era o propósito original de Deus, né? Isso vem por causa do pecado, né? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Nós vamos viver num tempo em que a morte não vai existir. Então é importante nós entendermos que Deus ele é o Deus da vida. Ele tem vida para nós. Deus é o Deus da superação. E o objetivo final da vida não é morrer, mas é a vitória sobre a morte. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo já venceu a morte, já tem a vida eterna, né? Então é importante nós entendermos isso. E tem um texto em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, muito interessante, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa dizer que a vida de um ser humano não se limita àquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele consegue perceber com, né, os seus sentidos, né? A vida vai muito além daquilo que nós podemos sentir, né? E o nosso coração, ele deseja isso que vai além, né? Por isso muitas pessoas que na verdade
vão por esse caminho do suicídio, na verdade eles estão querendo vencer algo, eles estão querendo transcender algo, né? E porque a eternidade está no coração do ser humano, né? E a boa notícia do Evangelho é que nós podemos vencer, nós podemos transcender, né? por intermédio de Jesus Cristo. O nosso coração, ele deseja isso que a razão não dá conta, né? O ser humano, ele não é só razão, só aquilo que ele sabe, só aquilo que ele pode saber, né? Nem é só sentimento, aquilo que ele pode sentir. O ser humano, ele é muito mais do que isso, e nós desejamos isso, né? Nós desejamos aquilo que muitas vezes o mundo não está demonstrando para nós. Talvez você olhe para o mundo hoje em dia e você não encontre esperança no mundo. Você diz, já não tem solução mesmo, né? E isso pode gerar alguns sentimentos em você. Então é importante nós entendermos que nós temos a eternidade no nosso coração, né? Então por isso nesse momento, o que a gente quer dizer para você é que nós não estamos sozinhos, ninguém está sozinho. Se por acaso você estiver passando por pensamentos assim, depressões, problemas, né, dessa forma, né, você não está sozinho. Se você não está passando, é importante que você fale isso para as pessoas, que elas não estão sozinhas. Talvez você conhece alguém que esteja passando por isso, você viu mudanças de comportamento na vida dela, você sabe que ela não está sendo de fato quem ela é, né? Então você pode dizer isso para ela, olha, você não está sozinho. Existem pessoas que entendem a sua dor, entendem o seu sofrimento, sabem o que você está passando e podem ajudar você, né? E é importante nós entendermos também que nós não somos inúteis, nós não somos um peso para as pessoas, né? E não importa aquilo que as pessoas falaram para você, né? Não importa aquilo que você mesmo muitas vezes pensa sobre você, você acha que você sempre vai ser assim, né? Essa não é a realidade sobre você, né? A verdade sobre você está em Cristo, e a verdade do Evangelho demonstra que Cristo entregou a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Isso significa que você tem muito valor. Ele te deu valor porque ele é bom, né? Então a sua vida vai além de rótulos, a sua vida vai além de achismos, né? A sua vida é preciosa, e é isso que é importante nós fazermos as pessoas entenderem, principalmente pessoas que estão passando por esse, né, problema, que estão com pensamentos suicidas, fazer elas entender que a vida delas tem muito valor. Eu queria agradecer cada um de vocês que estiveram aqui, que compartilharam. Já deixo o convite para vocês também na segunda-feira que vem. Nós estamos de volta às 8 horas da noite. E você é o nosso convidado. Quero agradecer, Elaine, sua presença. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar falando sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade e tendo esse espaço para poder trazer um pouco de clareza sobre esse assunto, né? Obrigada. A gente que agradece. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. No que precisar, pode contar com a gente. Vamos criar então esse ambiente de amor onde as pessoas podem se abrir conosco sem serem julgadas. Vamos proclamar a vida de Deus, né? E que Deus possa abençoar sua vida e família. Deus te abençoe. Até mais.